Oi para todo mundo. Só espera mais um pouquinho entrar. E aí a gente já começa. Eu já convido a Roberta. Então, hoje estamos na segunda live materna, sábado, 4 de abril, 5 horas da tarde. Eu vou conversar com a Roberta Hassan. Ela é biomédica, mãe de duas crianças super lindas e fofas que eu tive o privilégio já de fotografar algumas vezes. A Roberta ela é casada com um pediatra, com o Bruno, daqui da nossa cidade. Ela é uma estudiosa assídua pelo universo da maternidade. Ela é praticante de métodos também revolucionários de criação infantil. E é o que a gente vai conversar hoje com ela um pouquinho. A gente vai falar... Olá, Oi, tudo bem? oi! Tudo bem com Joia, você? tudo bem. Tá dando para me ouvir legal? Tá, parece que minha internet tá um pouquinho atrasada, mas acho que agora deu certo. Sei, mas esse atraso você vai sentir mesmo. Às vezes eu falo, você vai escutar um pouco depois, sabe? O pessoal também. Entendi. Às vezes a Uhum, gente vai estar conversando, o pessoal vai mandar o comentário e dar uma atrasadinha para chegar pra gente, tá? Seja ok. bem-vinda. Gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar. Você que é uma pessoa muito querida para mim, você sabe disso, tanto você quanto o Bruno e as crianças. Vocês já estiveram presentes no estúdio, a gente fotografou, temos fotos lindas e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco desse seu lado, que gosta tanto de estudar esse universo da maternidade, que tem tudo a ver com as minhas clientes, né? Por isso que Uhum, eu resolvi te chamar. Se apresenta então para o pessoal, para a gente começar. ok. Então, eu sou biomédica, é minha formação, né? Fiz especialização em urgência e emergência. E depois que eu mudei aqui para Jataí, eu atuei 2 anos no laboratório da prefeitura daqui. E eu tinha planos de fazer mestrado, planos de fazer MBA em gestão pública, porque eu sempre fui uma idealista do sistema público de saúde, do SUS. Então, meu último cargo, eu trabalhava na qualidade do laboratório e eu era idealista mesmo de elevar a qualidade do serviço público. Uhum. Então, era essa a minha cabeça antes da gravidez, né? E, e aí, depois que eu tive minha filha, eu me vi em dedicação em tempo integral, porque por falta de opção mesmo. Porque eu não tenho família aqui em Jataí, a minha família toda é de Goiânia, e eu queria participar desse momento com os meninos, né? Desse início, eu queria muito participar e acabei assim, adiando, né? Adiando os meus planos profissionais. Mas que é um momento E, tão importante, né? Essa presença, né? com certeza, Mesmo o Bruno trabalhando bastante, eu percebo o quanto ele te ajuda, né? O quanto ele é presente nessas brincadeiras simples, que era o que a gente estava comentando na live passada. Ele sempre está presente junto com você e isso, assim, com certeza vai fazer a diferença na vida das crianças. assim, eu sou, assim, isso é um privilégio para poucas pessoas, né? Ter um pai tão participativo e preocupado também, né? E a gente atua em conjunto, a gente tem uma visão muito parecida de educação e isso facilita muito, porque uma das maiores dificuldades que a gente tem, que a gente vê na educação das crianças, é quando isso diverge, né? E isso tem me ajudado muito mesmo. Mas, assim, no começo, assim, continuando ali como eu me apresentei, eu me apresento com a minha profissão, né? Então, a minha identidade é a minha profissão. Uhum. Então, bem no início, assim, quando eu tive os meninos, eu entrei nesse conflito que muitas mães vivem, né? Que é o conflito trabalho-maternidade, que a gente precisa entrar no equilíbrio, né? E que é tão E difícil, né? muito difícil. E como eu eu entrei na maternidade sem saber quando que eu sairia de volta para minha vida, que a gente pensa que um dia a gente vai ter, né? A vida de volta, né? Uhum. Me afundei na culpa, no sentimento de que eu não estava rendendo, no sentimento que eu não tinha valor, porque até então a minha construção era a minha profissão, né? A gente se constrói na profissão. E quando a gente tira isso, a gente perde a identidade, né? E aí
eu fui atrás dos cursos em busca de me Deixa eu só, valorizar. deixa eu só te dar, deixa eu só te dar uma pausinha, rapidinho, só para comentar isso que você falou. E é bem isso que muitas pessoas estão sentindo, né? Se É. sentindo nesse momento agora, eu digo assim, saindo um pouquinho do que a gente está falando, de maternidade, mas até as Aham. outras pessoas que estão paradas, o quanto a gente começa a se sentir inútil. Porque a gente está tão Justamente. focado em trabalho, 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 que na hora que você não pode trabalhar, porque não é uma escolha, você simplesmente não pode. O que nós podemos fazer home office, nós damos um jeitinho. Mas você começa a se sentir um nada, e aí você começa a ter que enxergar a vida de uma outra forma. Esse voltar para dentro, né? Porque a gente. E muitas vezes a gente utiliza o trabalho como fuga, né? É fuga Sim. de nós mesmos, fuga da família, porque a gente se doa ali no trabalho. E quando a gente não tem mais essa opção e a gente tem que viver com a realidade que é nós, com a nossa família, que geralmente não é fácil, né? Conviver com os nossos familiares, com os nossos filhos, isso a gente tem que melhorar dentro da gente, né? Pra gente conseguir, Uhum. né? Conseguir sair disso. E, e aí eu, né, então nesse tempo eu comecei o quê? A perceber os cursos como meus aliados. Por quê? Porque eu me senti importante, né? Então, aquela importância que eu não tinha no trabalho, eu me via importante naquilo. E eu tinha meu tempo ali tipo assim, agora não, agora fica com as crianças porque eu estou fazendo curso. Então, a gente tem ainda falta, a falta de valorização materna mesmo, né? Que as meninas Uhum. falaram tanto nas outras lives. A gente não valoriza, porque a gente se apaga, né? A gente se anula. Então foi um processo assim de construção muito longo, que vai durar 3 anos. Tive muito apoio, graças a Deus, como repito que é um privilégio para poucos, né, ter tanto apoio dentro de casa. E tive apoio profissional também. E hoje eu optei em ficar dentro de casa. Tem que ter muito, sim, ao meu ver, sim, muita coragem mesmo, porque a gente, ainda mais no meu como que eu posso falar? Eu, eu adiar e sem saber se eu vou voltar para a minha profissão que eu construí mais de 20 anos, né? 25 anos, quase 30 anos construindo uma profissão e eu não sei se eu vou voltar a atuar nela, né? Então, Sim. isso aí é um ato de coragem mesmo e da gente se entender, né? Se entender consigo mesmo, né? E hoje eu vou vivendo um dia de cada vez. E a gente pode fazer até um comentário em cima do que a Tatiana na live passada falou, né? Os privilégios que nós temos, né? Com certeza. Algumas mães não têm esse privilégio, né? Por mais que seja que é difícil, Uhum. são dois lados distintos, só que todos têm uma dificuldade muito Sempre é grande, né? difícil. É. É uma intensidade ali de sentimento, você tem que abrir mão de alguma coisa. Ou a mãe Aham. abre mão desse momento da maternidade, vai trabalhar por uma necessidade ou por uma escolha, e a gente não pode julgar ninguém por isso. Isso. Ou a mãe abre mão total do trabalho para viver a maternidade, que É. também é uma E, escolha difícil, que tem né? Tem suas dificuldades. e às vezes, e como a Tatiana já tinha falado, né? Às vezes a mãe vai trabalhar e ela não tem o rendimento que ela gostaria, que todo mundo, né, que todo mundo, que às vezes as pessoas esperam e se culpa por isso também, de não estar presente com o Sim, filho e não render o bastante no trabalho, né? Então esse conflito é difícil, né? E ele é real, ele existe em qualquer família. sim. Roberta, vamos falar um pouquinho quando você falou quando você se descobriu gestante, né? A segunda vez foi planejada, sem querer entrar na intimidade, mas já entrando. Então, assim, os meus 2 filhos, eles foram planejados. Então, por eu ter também esse outro privilégio, né, de poder planejar a minha gestação, eu pude ter tempo para pensar em como que eu queria, qual Sim. mãe que eu queria ser, né? Que mãe que eu queria para os meus filhos. E eu tinha alguns pontos, assim. Eu nunca tive afinidade com criança, nunca fui daquela pessoa de brincar com criança, eu não tinha a bebê mesmo, eu tinha muita dificuldade de pegar a criança. Isso é o oposto, Silvestre. Eu não tinha afinidade nenhuma com Mas criança. meus filhos, por enquanto, são filhos gatos, são felinos. Mas você já está treinado, né? E,
E eu também queria buscar também alternativas assim que não precisasse assim de castigar, humilhar a criança, bater. Eu queria fugir disso porque a experiência que eu tive, eu achava que não era certo, eu queria fazer diferente. Então, eu não tinha nenhuma Sim. base, né? Eu me sentia perdida, tinha vontade de ter filhos, eu me sentia perdida e me faltava essa base, né? Então, o que que eu fiz? Eu vou aprender, porque eu sabia que minha mãe viria ficar um tempo comigo, mas ela voltaria para o serviço dela e não poderia ficar comigo. Meu esposo voltaria a trabalhar e eu estaria com o bebê e eu, assim, sem saber praticamente nada sobre uma criança. E aí, por isso, eu comecei a fazer os cursos também. E aí eu fiz, durante a gestação, eu fiz um curso Montessori com a Isa Minatel, do canal Mundo em Cores. É um curso muito bom. Durante a gestação, fiz curso de alimentação também, depois que a filha nasceu. E quem me conhecia ia indicando livros. E aí eu me tornei uma curiosa mesmo do assunto, sabe? Uhum. Lia tudo que Você me poderia dar indicava essas dicas depois para mim, para eu postar depois de da live? livro, de curso, aham. Tem, porque assim, cursos, tem alguns que, nossa senhora, eu assistia e falava, meu Deus do céu, tem gente que pensa, a gente tem que ver o que conflui com o nosso coração. Porque maneiras de pensar existem muitas. Então a gente tem que ver o que se encaixa na nossa realidade, e o que a gente consegue aplicar, né? Então tem muitos livros que eu li e falei assim, gente, não acredito que tem gente que pensa desse jeito, sabe? E tem muitos livros que me acrescentaram muito, né? Então eu posso passar para você depois. Tá. E Acabaram de pedir aí as dicas dos cursos e dos livros. Aí, então depois você me passa e eu publico nos stories. Aí eu vou certinho, publicar e marcar a Roberta, que aí tem como você compartilhar no eu seu para quem reposto, não segue. Isso. certinho. Vamos seguir E, então. E aí, sobre, assim, que eu falei, métodos revolucionários de educação, mas para chamar atenção, assim, mas assim, eu não sigo nenhum método à risca, né? Eu não consigo, falar assim, não, eu sou, igual eu falei que eu fiz o Montessori, eu não sigo à risca, porque se a gente for falar, for ser sincera mesmo, eu não consigo nem fazer dieta à risca. A gente começa, é muito difícil, né? A gente seguir tudo Mas a gente certinho. Não, eu consegue, posso só de você ter adquirido essa bagagem, você consegue aplicar ela no que você vai fazer, né? Eu acho que todo tirar o que é de curso, né? melhor. Uhum. Exato. Bem isso. Uhum. Tirar o que é de melhor daquele curso, ver o que aquilo tem a ver comigo e passar isso para os meus filhos, né? Então, eu não pertenço a nenhum nicho, né? Nenhum nicho, assim... porque existem os militantes de cada linha e tudo, então não participo de nenhum nicho desse jeito, mas eu tento manter o equilíbrio com o que conflui com o meu coração, né? Com a minha realidade. Então, se a pessoa quiser jogar no Google para saber um pouco do que eu faço, é uma mistura de Montessori com educação positiva, com criação com apego, alimentação participativa. E, por último, eu tenho lido e me apaixonado na filosofia, na antroposofia e na pedagogia Waldorf também, que é, assim, é lindo de ver, sabe? Então, eu vou orando o que me acrescenta, sabe? Só que Uhum. tudo isso que eu falei que é teórico, né? O que tudo isso tem em comum Roberta, tá falhando um pouquinho a sua. é o respeito à Tá criança. falhando um pouquinho o seu áudio. O que você for pegar, assim... Tá dando para me ouvir? agora começou a falhar. Começou a falhar um pouquinho. Será que Pessoal, vocês estão melhorou conseguindo agora? ouvir? Agora eu tô. Melhorou. Só que tá um pouquinho atrasado. Tá Pessoal, vocês dando estão conseguindo me ouvir agora? e ouvir a Roberta também? Melhorou? Tá um pouquinho atrasado. Vamos ver se alguém comenta. Acho que... Eu tô com um pouco de receio de tá. ninguém tá ouvindo a gente, porque ninguém tá comentando. Pessoal, vocês estão É, ouvindo? Eu e a agora... Roberta? Ah, o pessoal Ah, começou a falar que sim. Então vamos seguir. isso. E aí, tudo isso tem como, que eu vejo, assim, que eu acho que é o essencial, é o respeito à criança. A gente respeitar Sim. a criança e tentar olhar o mundo com o olhar dela, sabe? Porque às vezes a gente vem com aquele olhar do adulto, né? Da gente aqui em cima, criança lá embaixo, né? E que a gente tem que impor o que a gente acha que é certo.
Então, a gente tem aquela ideia que a gente tem que lapidar a criança, né? E às vezes a gente Isso, não. e isso que você está falando vai bem de encontro com algo que eu já estudei também, até para trabalhar com fotografia com criança, que é quando você vai falar com a criança, você não falar de onde você está, do alto. Você abaixar e Uhum, cumprimentar e conversar porque você tem o olho a justamente. olho. E até mesmo eu imagino para você chamar atenção, para você educar, né? Para você lidar com a criança. É legal Justamente. você estar no mesmo nível, né? Digamos assim, que ela, para você falar e para ela receber aquela orientação de uma maneira mais aberta e tranquila. Isso mesmo, isso pequenos detalhes, né? Uma coisa é você falar com a criança lá de cima, ah, meu filho, não faz isso. Outra coisa é você agachar na altura dele e falar, meu filho, isso não, ele vai te ouvir. Ele não vai ficar, porque de uma outra maneira, às vezes ele ficaria chateado, né? Não ouviria de verdade, né? E quando a gente se coloca na altura, a gente está respeitando aquele ali, entrando no espaço dele, e respeitando ele. E ele te ouve de verdade. Então, o que a gente tem que fazer é abordagem respeitosa mesmo, né? Sim. E é isso que eu fui atrás, né? Tem mais alguma... Posso continuar? Ou... Pode continuar, tá ótimo. Gente, deixa eu só falar. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta sobre alguma dúvida, até porque você citou alguns métodos, mas eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente para você falar de todos eles o que você aprendeu, Ixi, até porque seria muito é, conteúdo. Mas às vezes é, você dá alguns exemplos do que você, como você aplica isso, entendeu? E aproveitar e aham, citar, tá? Qual é a origem aham, deles. Eu acredito que é isso. interessante para as pessoas poderem pesquisar depois. É, Mas quem tiver alguma dúvida e quiser ir perguntando para você fazer algumas pausas e comentar a respeito aham, e esclarecer, seria interessante também. aham. Mas É, pode dar sequência. uma dúvida que você perguntou foi sobre a diferença dos filhos, de gestação, né? Sim. É, assim, aqui em casa foi aquele clássico, assim, a primeira filha veio facinho só para eu empolgar e encomendar o segundo logo, sabe? Porque a Serena foi um bebê de livro, assim, que é tudo que falava assim, ah, se você deixar a criança deitar ela na cama, ela vai dormir. E se você virar ela assim, parar de chorar. E funcionava, sabe? Meu filho veio para me ensinar a ser criativa, porque ele é do avesso, assim, do que eu estava acostumada. Então, no começo, Uhum. eu falava, meu Deus do céu, agora, eu não sei, eu não sabia lidar com o choro que não resolvia fácil, com a energia dele, com a dificuldade para dormir. Então, com ele, uma diferença que eu tive foi a cama compartilhada. Eu compartilhei cama com ele por mais de um ano, porque ele não dormia. Ele não dormia, então colocava ele no berço, ele assim dormia 20 minutos, fazia o ciclo do sono, né? Que acho que é de 20 a 40 minutos um ciclo. Quando terminava o ciclo do sono, ele já levantava a mãozinha e procurava. Se não tivesse ninguém do lado dele, ele esgoelava e ele ficava nervoso e demorava para acalmar. Então não dava. E ele às vezes e comigo na cama, ele só botava em cima de mim e ele dormia mais às vezes que um ciclo de sono. Então ele Sim. precisava desse contato pele a pele, ele precisava de muito mais, sabe? E, sim, foi muito diferente. Então, realmente, eu acredito que cada filho tem uma maneira. A Tatiana falando, meu filho não dorme até hoje, né? Acho que sim, esses meninos têm muita energia, é muita energia, né? E a gente tentar, é difícil, é complicado mesmo. É, e aí, E então existe assim, eu achei. alguma. Você chegou a usar alguma técnica com ele, você falou, e não funcionava, né? Uhum, E tem alguma técnica que às vezes você usou com a Serena que seria de dica para alguma mãe tentar com o filho? Porque nessas horas a mãe tenta de tudo que é possível, né? Ela justamente, pesquisa tudo. Mas cada criança é uma criança, e eu vejo isso até justamente. mesmo quando eu vou fotografar. Por mais que eu envie uma série de recomendações, de orientações para a mãe, com base na experiência e Uhum, nos estudos que eu faço para poder fotografar bebês, nem sempre aquilo é o suficiente, né? Porque justamente uhum. por isso cada bebê é um bebê. Então, com a minha filha, a rotina de sono bem estabelecida funcionava muito bem.
Então, chegava um horário que eu desligava os eletrônicos, né? Diminuía a luz, tomava um banho, ia para o quarto fazer leitura. Então, assim, ia baixando o ritmo, né? Ia reduzindo o ritmo da casa, para ela perceber que a casa ia dormir e ela dormisse fácil, assim. Ela ficava Uhum. rolando na cama, às vezes, mas assim, a rotina do sono servia para ela. Pro meu filho, eu fiquei tão desesperada que eu fiz um curso de sono na época. Eu fiz um curso de sono. Tudo que a moça falava, e doía o coração de tentar aplicar, sabe? Tinha algumas técnicas de deixar chorando. Isso é ação, eu não julgo quem faz, porque eu não conseguia aplicar. Então, o que funcionou com o Estevam foi compartilhar a cama. Ele dormia Uhum. comigo Teve mãe aí e em ele cima que comentou sobre o compartilhar a cama, que faz isso até hoje, que é a única forma que ela encontrou do bebê conseguir dormir. E isso, E é porque difícil, e é difícil, assim, eu queria até que você falasse, assim, eu tenho que ficar te interrompendo um pouquinho, Roberta, porque Tá, senão tranquilo. a gente afunda muito em algum assunto só e a gente tem muita coisa para falar, né? Aham. E, e eu acho interessante a gente ver os comentários do pessoal também. Deixa eu só dar uma. Pode ir falando, pode ir falando. Aham. Então, assim, então com o filho, o que mesmo assim, compartilhando a cama, ele não dormia a noite inteira. Ele acordava, assim, no mínimo umas 3 a 5 vezes toda noite, até pouco tempo atrás. Ele foi dormir uma noite inteira, agora com 1 ano e 2 meses, para uma casa. Que a energia dele todinha fica, ele corre, ele brinca, ele pula, ele gasta energia, porque dentro de um apartamento é muito difícil a gente gastar. Eu não sabia que ele tinha tanta energia assim. E aí ele capota à noite. E ele dorme assim, acorda no outro dia 5, 6, 5h30, 6, mas ele consegue dormir, não acordar na madrugada, sabe? Tem dia que sim, tem dia que não, mas tá dormindo melhor. Mas é na tentativa, né? A gente tem que ir tentando ver o que funciona e o que conflui com o nosso coração mesmo, né? Sim. E quando vem, às vezes, uma pessoa de fora, às vezes família, às vezes uma amiga, às vezes uma amiga de uma amiga, e fala pra você e se intromete um pouco nisso. Como lidar com isso assim? Tem muitas mães que sentem essa dificuldade, até Com mesmo quando dá palpite, né? luz. E às vezes não quer receber visita naquela hora, né? A gente que estuda Uhum, isso, a gente sabe que não é o adequado você ir visitar um recém-nascido logo que ele vai para casa. Porque a mãe, ela tá se aham, adaptando com tudo aquilo, ela tá, né, se enxergando de uma forma diferente. Ela precisa daquele momento para ela, sem contar a questão da segurança do bebê, né? Que ainda não tem aham, uma imunidade suficiente para lidar com tudo, né? Que uma criança maior lida. aham. Como Eu, agir com esses palpites, como você mesma citou? na verdade, eu nunca me importei muito com palpite, sabe? Eu sempre, quando a pessoa fala, eu não tento dialogar, porque dialogar acho que piora, porque a pessoa quando fala, ela tá tentando ajudar, ela acha que, né, com ela funcionou algumas vezes, então às vezes ela tá tentando ser bem intencionada, só que aquilo não é o que eu acredito, muitas vezes, né, vamos supor. Então entra no ouvido e sai no outro, e eu faço cara de paisagem, sabe? Oh, então tá, é mesmo, não tentei isso ainda. Verdade. Agora sim, quando é uma coisa que me incomoda, eu falo assim, olha, eu falo, assim, olha, não, a gente não está recebendo visita nesse período, né? Ou se pegar, olha, ó o álcool gel aqui, vamos lavar as mãos. Eu não, assim, porque a gente tem que pensar que é a nossa prioridade, a saúde do nosso filho, sabe? Então, eu não tenho, assim, como é que fala? Não fica sem graça de falar o que eu acho que é certo. Só que não preciso ser grossa para isso também, né? Eu Sim, tento falar de um jeito que a pessoa entenda. Se eu perceber que ela não está entendendo, eu falo, não, então tá, depois eu vou tentar isso então. Ok, sabe? Mas não levo para mim. E eu acredito mesmo que a maioria das pessoas tentam elas tentam ajudar. Tentam ser bem intencionadas, porque o que eu já ouvi sim. de palpite de sono mesmo, que o Estevão não dormia, nossa, muito palpite. Só que assim, eu tentava o que eu achava que era certo.
E aí muita gente fala, mas você vai ficar sofrendo até quando, né? Eu falei, nossa, eu até não sei, não sei, eu não consigo, eu vou tentar o que eu consigo, né? O que eu acho que é certo. E aí chegou, assim, ele melhorou o sono dele, ele não dorme a noite inteira, mas chegou esse dia, né? Chegou, ele tá dormindo um pouco melhor. Então a gente tem que entender que a infância passa. Demora Uhum. 1, 2, 3 anos, mas a infância passa, sabe? Então É um aprendizado para as duas partes, né, Roberta? É um é, aprendizado é, para a mãe que está lidando com aquilo e para a criança também, que tudo é novo. é, Então, com certeza. é como diz, né? Uma batalha, né? A cada dia. Mas eu Aham, acredito que tem muito aprendizado por trás disso também, né? tem, com certeza. Ah, eu assim, eu me vi, assim, eu me vejo assim como uma pessoa muito melhor hoje, sabe? Muito melhor hoje, porque a gente tem que ser criativo e se esforçar muito todos os dias, porque a gente tá lidando com um serzinho ali que não sabe de nada desse mundo, tá com cérebro em formação, né? Tá tudo, ele tá tentando entender o que está acontecendo com o corpo dele, em volta dele, e a gente tem que passar isso de uma maneira mais tranquila. Então, o meu esforço é tentar passar isso de uma maneira tranquila, não impor, sabe? Tentar ser leve, sabe? Sim. E a questão nesse momento agora, e na educação das crianças em si, porque hoje Uhum. Serena está com que idade? Exata. Ela fez em janeiro, fevereiro, março, vai fazer 3 e 3 meses, 3 anos e 3 meses. E o Esteve já está Estevão, com. 1 ano e 2 meses, quase 3 também. A diferença dos dois é 2 anos. Sim. E a educação deles nesse tema que a gente está abordando, a autonomia infantil como alternativa eficaz para a educação. Como que é Então, isso, assim? então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe fórmula mágica, né? Porque muita gente fica pensando, preocupada, será que vou dar uma frase que vai acessar o subconsciente da criança, a criança vai, num clique, vai entender tudo e vai ser uma criança, sei lá, que a gente idealiza, né? E a criança de verdade, ela faz bagunça, ela chora, ela dá birra. Essa é a criança de verdade. Não existe essa criança que muitas pessoas idealizam, né? De que ela vai dar oi pro vizinho, quando você dá oi para um desconhecido, cumprimenta, né? Fala obrigado, divide o brinquedo, a criança tem 2 aninhos, divide o brinquedo. Esses detalhes que a gente espera muito da criança, a gente tem que entender a idade que ela tá e a formação que ela tá passando ali da cabecinha dela. E às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em relação à criança. Então acho que o primeiro passo é a gente, como adulto, entender a criança, porque a gente entendendo, a gente vai esperar mais do que isso dela. E é isso, sabe? Sem fórmula mágica. E aceitar a realidade. Então, qual que é a realidade no meu caso? Eu tenho um filho que tem muita energia mesmo. Ele precisa de correr, gritar, bater em tudo, subir, escalar. Na idade que minha filha estava aprendendo a segurar na parede, assim, nessa idade dele, ela estava segurando a parede com medo de soltar da parede. Ela estava, assim, aprendendo a firmar a perninha. Meu filho já dá salto, ele pula. Então, assim, ele tem muita energia. E eu tenho uma filha de personalidade forte. Então, ela sabe muito o que quer. Então, eu não posso colocar isso como ponto negativo. Eu tenho que reconhecer isso e perceber o que eu posso fazer para melhorar isso, a nossa convivência. Então, vamos gastar energia desse menino, vamos respeitar as opções dela e acho que cada pai tem que fazer essa reflexão, cada mãe tem que fazer essa reflexão. E em conjunto, né? Sim. Porque às vezes a mãe percebe uma coisa, o pai percebe outra, e é que ela tá se falando, ó, aqui também tem um aventureiro. Os meninos, muita energia que esses meninos têm, né? E aí, cada um tem um ponto de vista, e quando a gente senta e conversa, a gente tenta alinhar, né? Direcionar melhor o cuidado com a criança, né? Então, o que eu entendo por autonomia que eu até pesquisei na internet, nos sinônimos ali, significados. O que é autonomia em si? Que é livre de qualquer fator exógeno, estranho
ou com influência subjugante, ou seja, a gente não influenciar nas decisões da criança. A gente pensa que isso é, nossa, impossível, né? Mas a gente tem que acreditar que a criança ela tem um potencial, ela sabe aprender sozinha. E a gente, como adulta, a gente tem que observar. E é difícil a gente observar, porque a gente quer direcionar tudo. A gente tem essa tendência de direcionar. Então, para começar, por exemplo, o filho está brincando ali, a gente está observando seu filho brincando. Fala, eu vou só observar. E aí pega um livrinho para ler, a criança, sozinha. Aí você já fala, filho, o livro está de cabeça para baixo. Filho, coloca o caminhão no chão. O caminhão não é avião, né? Caminhão no chão, avião para voar. A gente já começa já a direcionar, né? Ah, o filho, o céu tem que pintar de azul, não é de vermelho. E aí a gente vai, né? O adesivo o adesivo é assim, em pé, não é assim, deitado. A gente vai direcionando e não deixa, e não observa a criança, né? Impede de ele desenvolver por si só, sozinho, né? E dele até mesmo encontrar outros caminhos e fazer uso da própria criatividade, né? Para o desenvolvimento dele. Justamente. A gente fica tão preocupado em educar que a gente poda algumas fatores da criança que a gente nem sabe que ele tem, porque a gente só enxerga o nosso, né? Então, às vezes, a gente compra um presente para a criança está lá distraída com a caixa, que é o que mais acontece, né? A criança se distrai com a caixa do presente, não com o brinquedo em si. E a gente fica lá, né? Não, filho, olha aqui, que legal esse brinquedo, olha aqui. E ele tá lá, assim, você perde a oportunidade dele se concentrar naquela caixa. E ele tá ali criando, assim, o bebê, ele vai se concentrar por 30 segundos, 1 minuto. E isso é valioso, ele ficar ali, ele e o brinquedo, e aproveitar isso. E para uma criança conseguir ler um livrinho inteiro sozinha, ela precisou aprender a se concentrar desde bebê. E a gente tem que permitir isso. E a gente quer o quê? Não, olha o caminhão aqui piscando, o avião piscando aqui, que legal, né? E quer que ele entre, que ele nos acompanhe, ao invés da gente acompanhar, né? Essa ideia. Porque esse momento eu acredito da criança estar ali no mundo dele, né? Naquela situação, olhando para aquele objeto e admirando. Ele tá viajando, né? Mas ele tá viajando de uma maneira criativa, né? Ele tá criando conexões. Sim, fazendo ligações, né? Do que aquilo, peraí, essa rodinha gira, isso textura, daqui barulho. levanta. Isso Sim. E no simples. E é o principal, no simples. Né? E a gente não vê isso, porque às vezes a mãe acha estranho, né? Às vezes a mãe acha estranho, não, isso. E acaba gerando um bloqueio, eu acredito, né? Pra criança. E às vezes a criança se distrai assim, com uma formiguinha no passeio, e a mãe fala, não, meu filho, vamos lá no parquinho, o parquinho é ali, vamos. E às vezes o mais legal para a criança foi ver aquela formiguinha que estava na calçada, no caminho para o parquinho. É a pedrinha que estava no meio do caminho, a florzinha. E a gente foca muito no final, sabe? E a gente deixa de valorizar esse caminho, que para a criança isso é importante. Porque se a gente quer formar um adulto que valoriza o simples, que valoriza as coisas pequenas da vida, as coisas belas, né? Eu falo pequena porque a gente tem essa tendência de minimizar, né? A gente tem que frear, né? A gente tem que... Tá falhando? Acabaram de falar que tá falhando. Gente, tá falhando ainda ou voltou? Se eu tiver que voltar em alguma coisa, vocês me falam que eu vou... Você percebeu que quando a gente fala demora um pouquinho para chegar para quem tá como espectador? Eu acho que eu tô percebendo isso. Assim, acho que entre a gente, acho que não tá tendo atraso não, né? Mas dependendo o que a gente fala, aí, ó, agora que o pessoal começa a responder. Ou chega pra gente atrasado, né? Aham. Aí diz que não. Às vezes a própria internet, né? Quem tiver em casa, às vezes falhando, tenta ficar mais próximo de um lugar que a conexão é legal. Então vamos dar sequência. Ok. Então, assim, eu acredito que a autonomia nasce desses detalhes, sabe? Deixar a criança escolher a roupa, perceber isso. E pensar assim, que a autonomia, se a gente quer, por exemplo, que o nosso filho ajude a gente dentro de casa,
a gente tem que dar uma autonomia total. Não existe meia autonomia. Tipo, ah, você vai me ajudar aqui, eu quero autonomia, você vai me ajudar a... Vamos cortar aqui uma fruta para você comer, mas olha, a roupa eu que escolho, tá? Esse aqui tem que combinar com esse. Olha, a sandália tem que ser assim. Oh, não, mas... Ah, eu acho que se então, eu tivesse filho, eu ia ser esse pai. Oh, meu Deus. então, porque a gente... Eu fui assim, eu tentei. Eu consegui ser assim até um ano e pouco. Mas chega uma idade que não tem Mas, jeito. mas A você tá criança quer, super certa. a Você tá criança quer super colocar certa. bota. Eu acho que é essencial a criança ter essa liberdade, isso é a autonomia que a gente está falando, né? Dela se É, sentir especial, dela sentir que ela pode escolher e se ligar para os direitos que ela tem, é bacana. para ela ter autoconfiança. Porque senão, Sim, senão ela vai pensar assim, será que eu tô bem? Papai, vem aqui me ver se eu tô bem. Porque eu não sei se eu tô bem. Pra eu estar bem, sim, eu preciso da sua aprovação. Então, e é difícil. Eu aprendi assim, eu ensinei a Serena a combinar. Olha, se você pegar uma blusa rosa, coloca um short rosa. Vamos tentar colocar tudo também da mesma cor para não ficar parecendo um papagaio. Mas assim, não adianta. Ela quer colocar bota, chapéu, pijama e deixa, sabe? E ela tá. Eu falei assim, Serena, você tá bonita? Sim, eu não vou mentir também. Eu falei, então tá, se você tá bonita, tá ok, então. Se você tá gostando, né? eu Também não já vi vou isso ficar aqui também no iludindo estúdio. ela. Eu já vi aquele dia da sessão aqui no estúdio. Ela não queria por nada colocar roupa. Aí você pegou o espelho e mostrou É, para ela, você tá se achando bonita assim? é, porque ela que tem que, ela tem que ter essa autonomia Sim, porque se eu quero criar um adulto autoconfiante, começa nessa idade. Porque a gente fica tentando sim. adiar essas coisas, né? E a gente tem que isso é construído, né? Isso é construído. Então, eu acho que a gente tem que plantar essa sementinha da autonomia durante as brincadeiras que eu falei, né? Deixar a criança ser livre, durante as atividades diárias. E aí, e o foco, esse futuro, é a criança ser capaz de contribuir com a família mesmo. A criança, ela Sim. sentir que ela pertence à família, que ela é igual, que ela participa das atividades como igual, sabe? Então, quando a gente serve, vou para as atividades diárias assim de casa. Quando a gente serve a criança, pega tudo, coloca no prato para elas, senta, depois pega o prato, leva para lava e ela não vê nada disso, ela só vê, assim, a gente pega a roupa, a gente guarda, coloca a roupa no cesto. A criança ela está sendo servida, né? Ela tá sendo impedida de desenvolver a independência dela, né? Então, a gente tem que... É policiar mesmo. Para mim, eu falar isso hoje, eu tô nesse exercício já tem 3 anos, mas no começo para mim não foi fácil. Não foi E fácil, tudo tem porque... que ser, e tudo é dosado, né, Roberto? Eu acredito. Eu Aham, estava conversando com a Tatiana antes da live dela e ela falando dessa questão de que às vezes ela dá comida na boca do Felipe, uhum, mas que ela dosa isso, entendeu? Porque isso também, esse é um gesto de carinho, de você dar comida na boca, de justamente. você estar junto, de você. Mas ao mesmo tempo tem que haver uma troca, então você tem que dividir isso, né? Justamente. Eu não sou uma ditadora aqui que você tem que fazer aquilo. Tem que ser, igual você falou, a gente tem que ter carinho, tem que ter amor. E um exemplo que eu tenho, assim, o meu filho, o meu segundo filho, ele gosta de ser alimentado. Ele abre a boquinha, às vezes eu coloco a colherzinha do lado dele, ele puxa a mão para baixo, ele abre a boquinha igual passarinho. Ele gosta de ser alimentado. Então, e aí com isso, a minha filha, que já comia sozinha, ela que fala, mamãe, me dá na boca também. Aí o que eu faço? Dou na boca dos dois. Porque é o momento ali que eles gostam, né? Que eles Sim, sentem que assim, a minha mãe tá aqui. Só que um momento ou outro, às vezes eu ofereço uma maçã para eles, cada um sai comendo para um lado. Então, a gente tem que é, pensar em oportunidades que não sejam assim, que seja obrigado, né? Oportunidades de desenvolver essa autonomia de maneira fluida, né? E isso assim, isso é com tempo, é com teste, não tem receita mágica, sabe? E, e assim, e na prática mesmo, isso faz muita bagunça, né? A Tatiana também falou isso faz bagunça. Tem uma criança autônoma, ela faz bagunça. Por exemplo, quando a minha filha começou a pegar roupa para vestir, escolher as roupas dela. E eu ensinei ela a abrir a gaveta. Falei, minha filha, vai lá, abre sua gaveta e você escolhe uma blusa e um short. Ela
Tinha dia que eu entrava no quarto dela, ela tirava tudo do guarda-roupa, assim, espalhava no quarto inteiro. Eu tive que redobrar as roupas dela, assim, eu não sei quantas vezes. Eu juro que não foi muito, acho que deve ter sido assim umas 10, 15 vezes, assim. Pra ela, porque ela tava achando o máximo aquilo, ela abria, ela tava fazendo as combinações, ela vestia roupa por cima de roupa. Porque ela tava naquele período sensível de querer aprender. E aí, assim, Sim. eu falava pra ela, assim, ó, filha, da próxima vez eu não vou arrumar isso aqui, esse quarto vai ficar bagunçado, filha, eu não dou conta. Eu falar, a gente perde a paciência, isso né, não é que assim, é o paraíso, não, a gente perde a paciência. Eu tento, eu brigo com ela, só, ô, filha, da próxima vez, mamãe não vai arrumar, vai ficar sujo, não vou lavar sua roupa, porque eu não tô aguentando mais você ficar fazendo isso. Até, só que assim, eu pegava, você me ajuda a dobrar? Ela não ajudava, às vezes ela saía para outro canto. E eu mantinha organizado. Hoje ela já não faz mais bagunça, porque passou por esse período. Mas existiu esse período de tensão, assim. Então, isso São para as tudo. fases, né? Que São são as as fases, fases. né? Como você disse, aquele primeiro momento ela estava se sentindo, ela estava se descobrindo, né? Ela estava Aham. aprendendo. E aí Explorando. depois, isso, e aí depois chega a fase que dá para você ensinar, que sujou, limpou, né? É. Jogou os brinquedos Uhum. na sala, agora vamos fazer da ação de guardar os brinquedos uma brincadeira também. Então, quando você Justamente. faz isso, você vai contando os brinquedos com a criança começa, né, a associar isso a essa organização não como uma obrigação chata, mas como Aham. algo que do mesmo jeito que brincou e bagunçou, você tem que arrumar o seu espaço depois. Isso. Sobre organização, a melhor maneira, assim, da gente, pelo menos que eu encontrei aqui em casa, é assim, eu sempre procurei manter organizado para ela gostar e se sentir bem daquele ambiente organizado. Sempre convidei ela para participar. Filha, vem me ajudar, olha aqui a bagunça, minha filha, vem me ajuda a organizar. Aí tinha dia que ela ajudava, tinha dia que não. Tem musiquinhas que a gente vai cantando para a criança ajudar a organizar. Mas na maioria das vezes, não vou mentir, ela me larga vai procurar brincar com outra coisa e eu ficava sozinha organizando. Uhum. Mas, como ela acostumou viver nesse ambiente organizado, e a organização assim, tem que ser menos brinquedo, tem um monte de brinquedo, disputa muito para guardar. Então, assim, eu sempre deixei no máximo assim, de 5 a 10 Começou a brinquedos para travar. ela brincar no chão. Ah, melhorou? Voltou já. Uhum. Então, assim, eu diminuía a quantidade de brinquedos, então fazia um rodízio de brinquedos, então deixava assim de 5 a 10 brinquedos no máximo para ela brincar, porque para ficar mais fácil de organizar mesmo. E aí já aconteceu de às vezes alguns dias da gente deixar que assim, aquela tanto de brinquedo na sala. E aí eu falei: "Não, minha filha, vamos dormir, porque às vezes quando meu esposo tá junto, ele me ajuda a guardar. Tem dia que ele tá de plantão que ele não tá junto que eu vou dormir, eu deixo bagunçado, eu arrumo no outro dia". E ela Uhum. fala: "Não, mamãe, vamos guardar". Então ela ia pegando os brinquedinhos e levando. Nem que ela joga no quarto dela num cantinho ali, mas para ela tá organizando, né? Eu, nossa, filha, ótimo, então vamos organizar. Então hoje ela tá animada a organizar. E eu aproveitava esse momento, sabe? Então, Sim. assim, não é sempre, mas a gente tem que focar no futuro, sabe? A gente tá plantando sementinhas. Não é que a gente vai ter uma criança participativa, ativa e que entende tudo que a gente quer agora com 3 anos, 4 anos. É exigir demais de uma criança, né? Uhum. A gente tem que entender isso, né? Mas a gente tem que plantar essa sementinha e fazer ela Sim. pegar gosto, né? Pegar gosto pela organização, pegar gosto em participar da cozinha, de cozinhar, de jogar no lixo, explicar, né? Só, olha, sabia que o lixinho a gente joga aqui? Isso tudo para eles é novidade. Minha filha, quando descobriu o lixo, ela ficava abrindo o lixo assim várias vezes. E tudo para ela: "Mamãe, pode jogar isso no lixo? E esse, pode jogar no lixo?" Então ela ficava Tudo. procurando o que jogar no lixo. Então a gente pensa que isso é uma brincadeira, né? Então a gente Uhum. aproveitar essa criatividade, esse momento para a criança, isso, e aí a gente ganha tempo com isso, né? "O meu filho, Então, joga isso aqui no lixo". sim, e não ficar sem paciência, né? Quando a criança pega uma coisa que não é lixo, ou quando deu uma mordida numa maçã, por exemplo, e já quer jogar fora. Mas não, né? Você saber É, explicar isso, porque isso na educação antigamente, né? Era muito da mãe ficar estressada com a criança e já ficava justamente. impaciente, falava: "Não, isso não é lixo", e já brigava. Mas E não pode ser assim, né? É tudo novo para a criança, ela não nasceu aprendendo, é você que vai ter que ensinar para a criança, a mãe, o pai e os outros familiares que justamente. estão aí por perto.
Mas eu vou, assim, eu vou falar a minha realidade. Eu sou uma mãe que perde muita paciência. Eu vejo, assim, eu tô falando que eu entendo, eu sou racionalmente. Na hora que você vê lá um lixo todo revirado, às vezes menino comendo lixo, você fala, meu Deus do céu! Então, assim, isso acontece. Então, assim, a gente é normal a gente perder a paciência, a gente não é obrigada, assim, a ficar em paz o tempo todo, porque é desgastante, é pesado, mas a gente tem que, quando perceber isso, raciocinar. Eu sou o adulto da situação e a criança, ela está em aprendizado. Então, às vezes, eu saio de perto para não estourar. Às vezes, eu falo para quem está do meu lado e falo assim, fica com os meninos que eu vou dar uma respirada. Às vezes, eu solto os gritos mesmo, sabe? Eu grito e aprendi a pedir desculpa. Porque uma desculpa genuína de sentar e falar com a minha filha. Minha filha, minha mãe está se esforçando muito para ser melhor para você, para não perder a paciência com você. Você me desculpa, sabe? Porque a gente tem que ser real. E isso é bom para a criança entender, que às vezes a criança também dá birra, e às vezes ela, né, e fala assim, minha filha, é normal a gente dar birra, sentir raiva, é tudo normal, só que a gente tem que reconhecer isso e depois Sim. pedir desculpa, assim, nossa, eu vou tentar perceber isso e respirar fundo na próxima vez, beber um copo d'água, né? E entender, e eu acho que faz parte, né? Hoje mesmo a minha filha aprendeu a pegar maçã e pera lá, ela pega, dá uma mordida assim em volta, faz tipo um anel assim de mordida e deixa em cima da bancada. E aí eu falei, ai filha, mas... E eu já tinha falado pra ela já 2 vezes, minha filha, se você for pegar uma maçã, você come inteira, ou então pede pra mamãe cortar. Não sai comendo, não. E quando eu vejo, tá lá, né? E aí eu falo, filha, você tá achando isso legal? Você acha que isso é legal? Ela acha. Então... Ô, minha filha, não pode, porque eu tô tentando passar para ela a ideia de desperdício. Né? Assim, eu vou comer depois, mas se eu não quiser comer e o papai também não quiser, a gente vai desperdiçar. Não pode desperdiçar. E com o tempo, eu não sei quando que ela vai entender isso, mas todo dia eu falo com ela e eu falo, sim, tento encontrar uma linguagem que ela tenha acesso, né? Cada dia eu uso uma linguagem diferente. Ao terceiro dia ela não entendeu, né? Mas eu vou mudando a linguagem de um jeito até que ela perceba que, nossa, eu não vou pegar essa maçã e dar uma mordidinha e largar. Pra Sim. você ver, ontem ela pegou a maçã, mordeu, a gente descobriu hoje, porque meu filho achou ela no chão toda suja e tava mordendo o outro pedaço amanhecido. Aí a gente falou, tá vendo? Sabe? Então, é desse jeito, sabe? E acho que tem que ter conversa, sabe? Tem que ter muita conversa. A gente pensa assim, será que a criança entende? Mas entende. Só que a gente tem que tentar usar uma linguagem acessível, né? Sim. No olho, né? E, E... e assim, entende tanto, às vezes eles não conseguem expressar, né? Aham. Aquele entendimento. Eu falo isso porque eu comento muito com as mães que eu atendo, que quando a gente está no acompanhamento de bebê e o bebê está ali com 8, 9 meses, e a gente conversa achando que o bebê não está entendendo nada, né? A Uhum. gente, ele podia tanto ficar assim com o bracinho assim, e aí engraçado que daqui 2 meses você pede ele para pôr o bracinho daquele jeito e ele já consegue pôr, Aham. entendeu? Ou coisa de 1 mês de diferença. Você fala, meu Deus, então, tipo, tudo que a gente falou no mês passado, essa criança já entendia, só que ele não sabia fazer ainda. Aham. Entendeu? É Ele aquela ficou um mês brincadeira tentando. passou 1 mês, ele já aprendeu aquilo. Então a questão é o aprendizado. É aquela questão de só, fica em pezinho sozinho. Às vezes a criança não Aham. entendeu o que é aquilo. Mas de tanto você ensinar, né? A criança, na hora Isso. que você fala, ela já fica. É. E é muito engraçado isso. E tem a teoria, né, montessoriana, de que a criança tem uma mente absorvente, que a cabecinha Sim, da criança ela é uma esponja, que ela quer absorver tudo que está na volta dela. E a gente tem que aproveitar isso assim, apresentar música, apresentar pintura, apresentar tudo para ela, porque ela está absorvendo tudo, sabe? Só que agora você falou, ela não está preparada ainda para expressar o que ela sabe, mas que ela está absorvendo tudo, ela tá criando muitas conexões ali cerebrais. sim. E E o bacana, eu acho assim, dessa questão da autonomia, é que você incentiva a criança a experimentar coisas novas e a aprender com aquilo. Porque senão corre o risco de crescer um adulto que fica frustrado com as coisas, né? A minha mãe justamente. mesmo,
a minha mãe mesmo dizia pra mim que o primeiro filho ela queria criar perfeito, que no caso era eu. Não deu certo, pelo jeito. Mas ela queria que comesse um bife com uma criança de 5 anos com um garfo e faca de plástico, daqueles de Uhum, brincadeira. E ela começou a se sentir culpada com o tempo com isso, que ela falou, meu Deus, como que não tem lógica, né? Então, assim, às vezes uhum. a mãe, no caso, ela errou tentando acertar, mas foi da forma dela. Então, assim, o quanto mais você conseguir apresentar para o seu filho e buscar aplicar essa educação da autonomia, é o que a gente falou também nas lives anteriores, a criança tem contato, ela se descobre e ela tem contato com algo novo para saber se ela gosta daquilo ou não. Para mais para Justamente. frente, ela ter a possibilidade de fazer escolhas, e se porventura ela escolher algo que não a deixou tão feliz, ela não vai se frustrar com aquilo. E ao mesmo É, tempo ela não vai ficar com medo de tomar iniciativas na vida. Então isso justa, é bem certo o que você está falando. Começa bem de antes, né? Tem que começar é, bem antes. ela ter a oportunidade de descobrir as coisas sozinha, ela presencia a frustração, né? Uma frustração controlada, que você tá vendo tudo ali, e ela se torna mais resiliente, mais paciente, e a gente tem que proporcionar isso. Então, às vezes, você percebe, assim, o que eu vejo aqui é, assim, eu falo, ah, filha, vai, tenta molhar as plantas. E aí a minha filha foi molhar as plantas, ela molhou a roupa dela, e ela chorou muito, porque ela molhou a roupa dela. Eu falei, filha, você tá... Só que eu deixei, porque eu não falei, olha, cuidado para não molhar essa roupa. Não, deixa ela experimentar. Eu sabia, eu já, pelo conhecendo o perfil dela, eu sabia que ela ia achar muito ruim. Mas deixar ela saber lidar ali, manusear a mangueira e falar pra filha, a roupa a gente seca. Você quer tirar a roupa? Ou você quer manter ela molhada, né? Ah, eu quero outra roupa. Não, depois de tomar banho, né? Também porque ela tem a autonomia que ela vai fazer o que ela quer, né? A gente coloca Sim, os sim. limites de maneira respeitosa, né? Não, minha filha, não é horário de tomar banho. Quando você for tomar banho, a gente coloca uma roupa limpa. Mas agora você tem duas opções. Ou você tira a roupa, fica só de calcinha, ou você fica com a roupinha molhada, agora ela vai secar, o sol tá quente. E explicar, sabe? E aí ela ficou assim, ela, não quero tirar a roupa. E continuou molhando as plantinhas. Então é uma experiência ali que é uma vivência, é uma brincadeira. Ela tá brincando ali de molhar as plantas, ela tá vivenciando, ela tá aprendendo a controlar a mão dela lá, sabendo lidar com a frustração de ter molhado a roupa dela. E a gente tá ali, eu tô ali tentando só direcionar, sabe? Sim. Então, e isso vai com tudo, sabe? Com botar acesso, eu até assim, listei algumas coisas assim que eu tava percebendo que minha filha tava fazendo. Vamos sair, vai lá pegar sua sandália, calça sua sandália, enquanto eu vou trocar seu irmão, traz a roupinha. Então, assim, ela se sente participante daquele momento. E a gente ganha tempo, né? Ganha tempo porque ela tá fazendo a parte dela, né? Mas que às vezes a Sim. gente pensa, não, mas a criança tem que crescer para começar, né? Ah, para mexer, às vezes manusear, colocar, se servir, por exemplo, se servir o prato. Ah, mas vai fazer uma sujeira ali na mesa, né? Mas ela tá aprendendo. Às vezes a gente pensa, ah, a criança tem que ser mais velha para ela conseguir se servir. Mas se ela não tiver essa experiência, ela nunca vai conseguir se servir. Então, Sim. às vezes eu dou um pegadorzinho para ela de plástico, para ela colocando o que ela quer comer. E eu vou tentando deixar ela se sentir assim, tão importante quanto, né? E criança adora isso, sabe? Roberta, a gente tinha conversado antes até sobre essa questão agora desse momento que as famílias então estão em casa, né? Aham, Tatiana falou bastante sobre esse entretenimento dentro de casa, né? aham. E que a gente tinha comentado até a questão do lavar o carro, né? Uhum, é. Você quer falar um pouco De, sobre isso, desse momento da participação do pai e dos demais familiares, para não ficar aquela coisa só mãe e o bebê o tempo aham. inteiro e essa ser uma responsabilidade exclusiva da mãe? Justamente, eu estava pensando nisso, da gente criar um ambiente de cooperação em família, né? Sim, Principalmente nesse momento aqui que a gente precisa se unir mesmo, né? Dentro de casa. E eu acho assim que, primeira coisa, eu acho que a mãe, ela precisa de ter esse momento de reflexão de que ela não precisa de dar conta de tudo sozinha.
Porque, às vezes, muitas mães não acreditam que ela precisa de dar conta e vai levando, sabe? Então, não chama, às vezes não... E às vezes fica assim, eu não vou reclamar pro meu marido que tá difícil, não vou reclamar né? E fica nessa de achando que tá reclamando e não pede apoio, né? Não pede auxílio, não pede ajuda. Então, a gente tem que pensar que quando a gente chama o pai para ajudar, na verdade, a gente está solicitando que o pai assuma a sua função como pai e assuma a sua função como integrante da casa. E não é um favor, né? Não, é um favor. Que a gente pensa assim, nossa, mas já trabalha fora, tá cansado, mas ele é pai também. Ah, mas tá cansado, não dá, e é para ajudar na casa, né? Ah, mas ele também, ele é um integrante da casa. Então a gente tem que pôr isso em mente e não diminuir a nossa atuação como mãe, atuação como mulher. Porque quando a gente se sente menor, a gente fica acanhado para pedir ajuda, né? A gente fica assim, não vou pedir ajuda não, porque ele já fez muito, né? Então, o primeiro passo é esse, é a gente se resolver consigo mesma. A gente tem que ter em mente que a gente precisa de ajuda, que a gente não é obrigado a dar conta de tudo, né? E não se sobrecarregar com tudo. E o segundo passo que eu penso é sentar com os integrantes adultos da casa, às vezes é o pai e a mãe, ou tem casa que tem mais adultos, é sentar, fazer uma reunião, porque a gente leva o trabalho tão a sério, né? A gente faz reunião, a gente planeja metas, a gente, né, todo um planejamento, e em casa a gente não tem isso. Mas a gente precisa de ter reunião para a gente estabelecer o que a gente quer. Nossa, quais são as nossas prioridades aqui dentro de casa? Quais são as nossas prioridades quanto pai, mãe, em relação a... E o que eu penso, o que você pensa, porque para os dois pensarem parecido, né? Então a gente precisa de sentar e conversar mesmo, sabe? Senão fica aquela coisa, a mãe fala algo e o pai outro, né? E aí a criança, quando ela quer o sim, ela vai na parte mais fácil, né? No ponto fraco, A criança é sagaz nisso. A minha filha teve essa fase de perguntar para um, perguntar para outro, só que nós dois a gente já falava assim, Bruno, quando começar essa fase, a gente tem que tentar falar a mesma língua. Tem dia que a gente esquece, e ela, mãe, posso fazer isso? Eu deixo. E ela, pode? Porque o pai não tinha deixado. Peraí, deixa eu ver o que o papai falou. Aí eu falo, não, minha filha, olha, papai falou isso, daí eu tento consertar, porque a gente, por mais que eu faça, o que tem, né? Mas a criança não precisa saber que eu não concordo com o pai. A criança, se a gente discordar, que seja longe dos filhos, porque se os filhos perceberem essa discordância, eles vão no elo ali mais frágil, eles vão querer, porque a criança, quando ela quer uma coisa, ela é muito sagaz, ela quer... a minha filha cruza os dedinhos e fala assim, por favorzinho, eu quero, sabe? Eu falo, filha, agora não é hora, sabe? Então, pra gente conseguir manter esses limites, a gente tem que ter sintonia, né? Como o outro aí tá falando. Vocês estão bem sintonizados, pelo jeito. Então, e a gente tem que entender que a sobrecarga materna, ela prejudica o casamento, prejudica a relação com os filhos. Então, o tempo que ela não adianta ela estar o dia inteiro com os filhos e não ter tempo de qualidade, porque ela vai estar estressada, sobrecarregada, sem vontade, né, de fazer as coisas. Então, ela tem que ter um tempo de qualidade. Para isso, ela tem que ter o tempo dela, ela tem que estar bem, tem que ter ajuda. E sentar e falar isso. A gente tem que ter uma conversa sincera com quem vive com a gente e não achar que a gente está reclamando, sabe? E se tá difícil para o companheiro perceber isso, aqui em casa foi o que resolveu. Vai cair a nossa live, deixa eu fechar para salvar e a gente volta pra gente concluir, tá bom? Eu vou encerrar, pessoal que estiver aí volta. Certinho. Pode ir dando... deixa eu só fazer uma inclusão de um pensamento que eu tenho. Não sei se eu estou errado com isso. Não tenho filhos, então não sei como agir quanto a isso. Mas quando você fala o não para a criança, é importante você explicar para ela o porquê não. Não é? Justamente. Porque senão você só fala, não, você não pode fazer isso. E aí a criança, ela não sabe, né, que é o que a gente está conversando. Ela não sabe o porquê que ela não pode. Então, a probabilidade dela fazer aquilo de novo vai ser 100% se brincar, né? E eu acho que
Muitas vezes a gente fala o não mesmo, é por falta de repertório do que, assim, do que a gente... Pra explicar à criança que ela não pode fazer aquilo. No Sim, começo, eu falava muito não para os meninos, porque eu falava, não, não pode fazer isso. Só que, como você falou, se a gente não explicar, a criança vai repetir várias sim, vezes. Porque ela não vai... E ela não vai entender o motivo. Então, hoje em dia, por exemplo, se a minha filha sobe num banco, eu não vou falar para ela não subir no banco. Ela já tem sim, 3 anos. Então fala assim, filha, você quer subir no banco? Olha a altura desse banco. Você não tem medo de cair, não? Se sim, você... Ah, mamãe, eu tô segurando. Então tá. Se você cair, você vai chorar. Se você não chorar, tudo bem. Aí ela já fica assim, tal. Aí às vezes ela desce, às vezes ela fica ali. E ela vai tomar a decisão. Entendeu? Porque sim, eu coloco essa... Quando a gente coloca a responsabilidade na criança, a criança, ela deixa de se apoiar na gente. Ah, mas a mamãe falou que podia. Ah, a mamãe deixou. Ah, a mamãe falou que não ia machucar. Não, eu tento passar de acordo com a idade dela quais são as consequências daquilo. Acho que mais importante é a criança entender a consequência real. E não assim, não a consequência, tipo, se você fizer isso, você vai ficar sem celular. Não é uma consequência ligada naquilo. Mas, por exemplo, se você enfiar seu caminhãozinho de terra na terra, ele vai sujar de terra. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai lavar ele depois? Tá bom? Então, essa é a consequência lógica disso. Então, é sempre tentar pensar. Isso é um exercício. No começo, é muito difícil. Mas com o tempo a gente vai ganhando repertório, a gente vai vendo que... E no final a gente vê que a gente consegue deixar a criança fazer tudo. Minha filha, se você quiser, pode plantar bananeira, você não chorando depois, entendeu? Mas eu explico pra ela, olha, esse bracinho... sim, ela vai tomar, ela vai fazer as escolhas dela com mais consciência, né? Das Isso! consequências que podem vir através daquilo. Justamente. Eu tento, de acordo com a idade, eu vou dando mais informações para ela. Olha, mexer na tomada, explicar o choque para a criança é muito complicado, porque ela não consegue ver o choque. No Uhum. começo eu falava, vai fazer dodói. Na idade do meu filho mesmo, o que eu faço? Eu tampo a tomada, eu anulo ela, porque não adianta explicar para um menino de 1 ano, olha, meu filho, se você mexer na tomada, você vai tomar um choque, e isso não Sim, adianta. Eu vou tirar isso da visão dele, né? Eu escondo a tomada, eu tampo. Mas na medida que vai crescendo, eu vou explicando e ele vai ganhando responsabilidade por aquilo que ele escolhe. Entendeu? sim, Então, primeiro a gente prepara o ambiente ali da criança, prepara para ele não ter risco, e depois a gente vai dando as coisas. Meu filho, isso aqui vai estar aqui, mas olha, se o vidro quebra. A minha filha já deixou um copo de vidro cair. E aí, hoje ela bebe em copo de vidro e tudo, mas com as 2 mãos, eu explico pra ela. Mas eu sempre lembro ela daquele episódio. Você lembra que o copo caiu? Ele não amassa igual tal coisa, ele quebra, igual aquele dia, e pode cortar o seu pezinho, você vai assustar. Então, eu dou essa confiança pra ela pegar e fazer. E ela se sente confiante, e às vezes ela esquece, ela pega com uma mão, eu falo, minha filha, com uma mão não, com uma mão cai o copinho. Se você continuar segurando com uma mão, eu vou ter que tomar o copinho, eu vou ter que guardar o copo, porque você não está sabendo segurar o copo de vidro. Se você quer segurar o copo de vidro, é com as 2 mãos. é um E aí eu processo que mostro pra ela. você vai ensinando, né, a criança. É, Sim, é. sim. E aí, Pode falar, pode falar. voltando para aquela ideia da cooperação em casa, então, passando por aquele espaço ali da gente sentar em família e mostrar a realidade, que todo mundo tem que participar e que todo mundo é tão responsável quanto, né? A gente tem que lembrar que a nossa casa, isso é uma frase que eu abri um livro hoje e acho que acrescentar nessa live de hoje, que estava escrito assim, deixa eu tentar achar aqui. Ixi, não tá. Não, nossa, que pena, não sei cadê. Mas é a ideia de que a nossa casa, o nosso espaço, ele é o resultado do que a gente tem na cabeça. Então, se a gente está bem, se a gente está tranquilo, a gente consegue criar um ambiente tranquilo.
Sim. Então, primeira coisa é a gente tentar entrar em sintonia mesmo com quem está dentro de casa, entrar em sintonia com os nossos companheiros, tentar falar a mesma língua, conversar. E aí a gente consegue criar um ambiente mais tranquilo e mais propício para esse desenvolvimento, sabe? E aí é possível, assim, né? Todo mundo participar, todo mundo ajudar, todo mundo ajudar em casa. A gente dividir tarefas assim, e deixar a criança participar junto. A criança vai fazer bagunça do lado, né? Por exemplo, agora aquela visão que a gente ia falar, todo mundo lavando o carro junto. A criança vai estar ali fazendo bagunça do lado, mas Uhum. ela está pertencendo. Até que ela vai chegar numa idade que ela vai ajudar de verdade. E a gente está Sim, plantando a sementinha agora, sabe? sim. Não enxergar esse afazer, né, esse trabalho como algo chato, né, mas como algo que faz parte, que é aquilo que a gente Isso. falou, né? Isso. Despertar que o serviço doméstico, no caso, que às vezes a gente não está tendo ajuda, né, agora nessa época de quarentena, Uhum. o serviço doméstico ele não é chato. Ele é legal, só que a gente tem que mostrar isso para a criança, né? Aqui em casa, eu pego assim, a gente coloca uma bacia, vamos deixar os meninos lá, esfregar a meia, né? Deixa lá. E é uma brincadeira, às vezes a gente está sem criatividade para pensar o que a criança pode fazer, tá lá brincando com água, esfregando, coloca um sabão de coco que agride menos e tá ali esfregando a meinha e tá ajudando a mamãe enquanto Sim. a gente tá fazendo outras coisas. E assim, é Eu, assim com tudo. sim, eu dou umas dicas para alguns fotógrafos em um canal específico, né? Que muitos fotógrafos me procuram para saber sobre o meu trabalho, etc. E eu falando, né, da importância nesse momento da quarentena, de você, que a gente está percebendo que a gente não precisa consumir tanto, né, quanto a gente consumia antes. Se a gente for parar para refletir Uhum. num todo, a gente enxerga, né, o bem que esse mal está nos causando. E eu falando É. da importância de você reformar as coisas, né? Que você não usa, não gosta Uhum. muito, então busca reformar, dar um novo uso para aquilo. E algumas Aham. fotógrafas mães me falando, nossa, mas é impossível fazer isso com duas crianças em casa, porque eles não param. E eu falei justamente isso que você falou, né? Já que você precisa fazer tal serviço, por que você não pega um outro adereço que você não vai usar e coloca, ó, vamos pintar com a mamãe? Você pinta esse, É. eu vou fazer esse. Entendeu? É. E você, ao mesmo tempo, tá junto, fazendo um trabalho conjunto, junto com seu filho, e tá produzindo, né? Se é o que você quer fazer É. naquele momento. Então, eu acho É, que se na maioria das vezes a criança quer fazer o que a gente está fazendo, sabe? Assim, eu tô aqui mexendo com esse papel, ele quer mexer no computador que eu estou sentada e quer participar ali, né? Ficar ali no cantinho às vezes. Mas assim, a gente tem que aproveitar porque a criança mesmo, ela não vai se distrair mais do que 5, 10 minutos com alguma coisa. Passa 10 minutos, a sim, criança já quer outra distração. Então a gente tem que ser criativo mesmo, sabe? Então tá, você não quer isso, então vou pegar outra coisa. Eu acho que é um esforço mesmo para a gente tentar lidar com essa rotina de ter que trabalhar e com a criança do lado e se sim, distrair. E esse momento assim dela se distrair com alguma coisa é construído, porque ela precisa se concentrar naquela atividade. E a concentração começa, como eu te falei, quando ela está concentrada com uma coisa que você acha nada a ver, com uma caixa de papelão. E você interrompeu a concentração dela aquele dia e outras vezes. E aí, quando você quer que ela se concentre em alguma coisa, né, fica um tempo mais parada ali, ela não vai conseguir, porque ela não tem esse aprendizado. E o aprendizado é deixar. Né? Permitir que, às vezes, que são as coisas mais inusitadas que vai prender a atenção da criança. E isso vai crescendo, né? Então, hoje a minha filha, ela consegue, assim, se distrair, ela fica cantando música e contando histórias. Ela abre o livrinho, ela reconta a história dos livrinhos olhando as imagens, que ela não sabe ler ainda, mas ela vê as imagens e vai contando a historinha e ali ela fica um tempão passando o livro, sabe? E eu sim, aproveito aquilo e eu não chamo ela de jeito nenhum. Às vezes é hora assim, vamos supor, é hora de comer, não deixo, porque eu deixo ela se concentrar até enquanto ela conseguir. Na hora que ela terminou, às vezes assim, se passar muito do tempo, eu falo, ó, filha, quando você terminar aí, vamos jantar com a gente, mas deixar ela ter o tempo dela concentrada uhum, ali, porque quando a gente precisa de ter o nosso tempo, e para a criança se concentrar em alguma coisa, ela já tem isso guardado nela, que esse mundinho dela tem que ser formado. sim, muito válido isso. Muito válido.
Roberta, a educação positiva, esse conceito de educação positiva, ela entra em que contexto disso tudo que a gente está falando? A educação positiva, ela vem, fala mais assim entra junto principalmente em respeitar a criança e não utilizar nada que for coagir, humilhar a criança, bater na criança, então castigo, nada disso é utilizado na educação positiva. Então a gente tenta utilizar recursos mais nobres de educação. Quais são alguns desses recursos? O diálogo, que eu já citei aqui, né? A gente conversar com a criança, filho, isso não pode, tal. Nossa, mas eu falo 1000 vezes. Mas se não fosse isso, eu ia estar gritando 1000 vezes. Você não pode, você não pode, você não pode. Então, melhor eu explicar. Sua filha, não dá certo. Às vezes, tem hora que a gente perde a paciência, que eu falei que é normal a gente perder a paciência. Acontece muitas vezes. E eu percebo quando eu vou perder a paciência, tento sair de perto. Mas é tentar a gente respeitar mesmo a criança. Então, ao invés do castigo, por exemplo, se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. E geralmente o castigo, a criança vai ficar lá pensando no cantinho, mas ela não está relacionando com o que ela fez. O castigo será uma consequência mais direta do que ela vai fazer, do que ela fez, por exemplo. Ela esqueceu o brinquedo no sol. Estragou o brinquedo? Então, o que você vai fazer, minha filha? A consequência pior dela é ficar sem um brinquedo. Ela vai ficar sem um brinquedo e você evidenciar isso. Você perdeu o seu brinquedo. Você deixou no sol, estragou, você perdeu. Olha, você jogou o brinquedo no chão. Vai estragar o brinquedo? Eu vou ter que guardar esse brinquedo porque você não está sabendo brincar com ele. Então, vou guardar ele lá em cima. Esse é o castigo. É uma consequência direta. Olha, se você começar a discutir com seu irmão, ou brigar, então vou ter que separar vocês dois. Não vou deixar você brincar mais com ele. Ou vou te levar, você tá discutindo com a sua amiguinha, vamos embora para casa. Então, ela, não quer. Não, E ela consegue avaliar, a criança consegue avaliar naquele momento, né? Justamente. Mas a gente precisa entender o que a criança consegue entender também. Eu exigi que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, cumprimente um vizinho que ela não conhece, fala, dá oi, dá oi, dá oi. Ela não vai, ela tem vergonha, ela é tímida. Então, assim, a gente obrigar isso, aí você vai ficar, ou ficar de castigo porque ela não dividiu o brinquedo, por exemplo. A gente tem que entender que a criança, ela vive nesse momento que ela é o centro do universo até por volta dos 4 anos. Falar para ela, tem até um aqui, ó, como reagir quando a criança dá um tapa na mãe. Eu vou tentar ver o que eu consigo falar disso. Falar para a criança... O que eu tava falando mesmo? Eu até esqueci. Nossa, eu também eu entrei tanto e na hora que eu li aqui eu meio que fugi. Então vou falar disso aqui, então. Pode. Por exemplo, quando a criança dá um tapa na mãe ou no pai. Acontece aqui em casa, o meu filho, o meu bebê bate, né? Ele batia muito, puxa cabelo. É um bebê. Então, um bebê, eu falo com ele, ai, ai, dodói. E o bebê não tem muito o que fazer. Eu tenho que segurar ele para ele não bater e falar, ai, ai, dodói. E passar a mãozinha, carinho, faz carinho na mamãe, carinho no cachorro, se for estiver batendo no cachorro. É carinho. Então, e à medida que vai crescendo, por exemplo, a minha filha de 3 anos, às vezes ela levanta assim, bate quando ela tá chateada. Ela quer muito uma coisa, eu falo, filha, agora não tem jeito, ela vai e fica assim, E aí, às vezes, ela me dá um tapa. Aí a melhor coisa que a gente faz é descrever o que a gente viu. Minha filha, você bateu na mamãe? Você bateu. Então, para ela perceber, você bateu na mamãe. Olha, então você quis fazer dodói na mamãe? Então, nisso, você já dá um tempo para a criança... Só de você descrever, para a criança realizar o que ela fez, e dar um tempo para ela pensar naquilo, muitas vezes a criança já volta atrás. E então então vamos supor que a criança continua. Não bati, né? Bati, quero fazer dodói sim. Meu bem, mas por que você quer fazer dodói? Por que você está chateado, né? E a gente tentar entrar, ver o motivo. Porque, na verdade, ela está querendo demonstrar chateação. Aqui foi até que ela falou, da chateação, contrariedade. E aí reage assim. É justamente isso, a criança está chateada. Então, o que a gente está precisando é o quê? Dar vocabulário para essa criança. Filho, você está chateado, você está triste, porque a mamãe não deixou você fazer isso. Eu não preciso permitir que ela faça isso.
Se ela dá birra, esgoelar, se jogar no chão. Um beijo, sogrinha. É minha sogrinha. A gente não precisa dar para a criança parar de chorar, né? Porque se a gente der, a gente não está tendo essa oportunidade dela lidar com a frustração, que isso é rico. Sim. Isso é rico, né? Ela se chatear, isso é importante. Mas a gente tem que dar nome para isso. Você está chateado, você está triste porque você queria fazer isso. E, meu bem, não tem jeito. Não é hora, não é dia. Da manhã a gente faz isso. E explicar os motivos. A criança vai chorar, deixa ela extravasar, porque ela precisa extravasar a raiva. É saudável extravasar a raiva. A gente fica assim, não chora, não grita. Deixa. Se a gente estiver sentindo mal, sai de perto. Tem dia que eu falo, minha filha, vai chorar lá no seu quarto. O Dr. Bruno, pediatra, que coincidentemente é seu esposo, ele comentou algo que eu vi ontem também. Eu vi uma mãe comentando sobre essa questão de quando a criança dá aquela birra ou fica brava ou dá um tapa na mãe. Essa mãe relatando que o que ela faz? Ela segura no braço da criança, explica que não pode, como você falou. Se essa criança insiste, ela fala, minha filha, você está nervosa. Que é justamente isso, reconhecer as emoções. O que ela está sentindo? Você está nervosa. E nervosa, você não vai conseguir conversar com a mamãe. Você quer um abraço? Não, não quero. Então aí a criança continua chorando, continua esperneando e batendo. Eu vou te levar para o seu quarto. Você quer que a mamãe fique com você no seu quarto? Vamos fechar o olhinho? Vamos pensar no que você fez? Então é justamente isso. É trazer essa consciência para a criança, mas ao mesmo tempo nomear, né? Essas emoções e essas ações. Isso. E são passos, assim, por exemplo, nesse estado aí de chateação mesmo, a criança fica muito nervosa. E às vezes não adianta a gente conversar naquele momento, porque imagina a gente com raiva, nem a gente quer ouvir nada. Tem que esperar a poeira baixar. Então deixa ela extravasar, deixa chorar, tal. E eu sempre pergunto, agora, você quer colinho? Que eu pergunto se ela quer colo. Você quer colinho? Você quer beber água? Você quer? Vamos respirar fundo? Minha filha já tá na fase que ela odeia se respirar fundo, sabe? Não quero respirar. Porque, tipo assim, porque é uma maneira de acalmar, né? Sim. E, então, assim, eu vou tentando oferecer maneiras para ela se acalmar e eu deixo, porque às vezes ela precisa de extravasar aquilo, porque a gente não sabe o tamanho da frustração dela. Às vezes pra gente é assim, nossa, mas é só um brinquedo que quebrou lá e ela tá achando ruim, mas pra criança aquilo é muito, sabe? Então, a gente tem que respeitar o momento dela. E depois que passa, a gente tem que acolher. Falar, meu filho, você ficou chateado. Olha, e explicar. Quando a poeira baixar mesmo, assim, que você vê que a criança tá tranquila, você deu um colo, parou de chorar, falar, meu filho, a gente não bate nas pessoas. Bater machuca, não é legal. E conversar. E inclusive, não deixar... tem gente que acha assim, que vamos supor, para extravasar a raiva, bater no boneco. Vai lá, bate no boneco então, para passar sua raiva. Eu aqui em casa, eu não deixo nem bater nos bonequinhos. Toda vez que ela bate nos bonequinhos, eu pego todos, eu levo pro hospital, vou passar curativo em todos os bonequinhos que ela maltrata. Para ela ver que a gente tem que respeitar. Começa pelos objetos, sabe? Plantinhas e amiguinhos, né? Então, a gente tem que entender que a gente bater não é legal. Se a gente quiser, assim, ficar com raiva, ficar frustrado, tudo bem, brota da gente. Mas a gente tem que reconhecer isso e deixar extravasar e encontrar maneira de acalmar isso. De acordo com a idade, a gente vai encontrando esse caminho, né? Sim. Roberta, que ótima a nossa conversa. Não sei se você viu, a gente conversou 1h30, praticamente. Nossa Senhora. Passou rápido. Esse tempo voa. Boa. Mas vai ficar tudo gravadinho. Vou tentar ver uma forma da gente conseguir fazer o download dessas lives para vocês poderem publicar, para a gente poder guardar também como recordação. Queria te agradecer muito pela oportunidade de aprender com você, porque essas lives também eu tô aprendendo com todo mundo, né? É algo que eu resolvi propor para você, para Tatiana, para Duda. Amanhã, inclusive, eu vou conversar com a Federica às 5 horas da tarde. Eu vou colocar a divulgação no Instagram para todo mundo. Quero contar muito com a presença de todos vocês também. A gente vai falar sobre alimentação prática e saudável, tá? Tanto para crianças quanto para adultos. Foi tudo muito lindo, acho que o pessoal gostou bastante.
a gente acaba tendo um retorno depois que acaba a live, muitas pessoas acabam mandando mensagem, entendeu? Ó, tem gente falando Aham, para colocar uhum. no YouTube. Vamos tentar fazer o download e colocar assim no YouTube. E eu queria que você falasse um pouquinho, você finalizasse, se você quiser deixar uma mensagem, quiser divulgar alguma coisa sua que você esteja planejando ou que já esteja em ação, fica à vontade. Uhum. Então, eu gostaria de agradecer muito seu convite, por ter lembrado de mim, porque eu me senti assim honrada assim de poder falar alguma coisa sobre maternidade, porque eu vivo naquele momento de desvalorização materna, então assim, para mim isso é muito bom, sabe? Isso aqui que está acontecendo, então eu te agradeço, Silvestre, e eu sou fã do seu Nossa, trabalho. E o seu trabalho e tudo que você não faz além do trabalho, né? Essa sua preocupação extra com as crianças é um exemplo mesmo pra gente. E eu gostaria de agradecer todas as minhas amigas aqui que marcaram presença aqui, me deram todo esse apoio também. E é isso. Por enquanto, eu não tenho nenhum plano assim em mente, mas eu gosto muito desse mundo materno. Como eu disse, a minha identidade inicial era a minha profissão, né? E eu tô transformando isso aos poucos. Tô me redescobrindo aqui como mãe e criando uma identidade materna. E eu acho que é isso. Eu espero ter contribuído muito. E acho que quem quiser tirar mais dúvida, a gente pode conversar no meu Instagram, que posso trocar uma ideia. E é isso. No começo eu tava muito nervosa, você não tem noção, tanto que eu tava nervosa de fazer essa nossa, live. nem pareceu. Ó, quem quiser Não. falar diretamente com a Roberta, tem como aqui em cima, desse ladinho, eu não sei que lado que vai aparecer para vocês, tem como vocês clicarem no nome dela e visitar o perfil dela diretamente. Roberta, muito obrigado mesmo mais uma vez. Foi muito assim produtivo, enriquecedor, grandioso tudo que a gente conversou. Eu tenho certeza que muita mãe se identificou, tanto com a sua história quanto com a aplicação desses métodos e como que você age, como que você educa, isso é muito importante. Certinho. O que você podia fazer. Peraí, vamos ver. Que mensagem que é essa? Você podia fazer outra conversa dessa sobre identidade materna. Essa A gente pode, construção de identidade, né? a gente pode pensar nisso para a semana que vem, quem sabe, né? A gente pode trocar uma ideia a Uhum. respeito. É, Então é isso. Muito obrigado, vocês. Muito E, obrigada. Roberta, nós ficamos aguardando seu canal. Seu canal no Certinho. Ai, YouTube, seu Instagram, não, alguma coisa para as pessoas não vai trocarem dar ideia. spoiler, não. Não, porque todo mundo sempre fala o quanto é bom conversar com você, o quanto você entende disso quando você estuda. E é legal, muita mãe precisa desse apoio, precisa desse suporte. E eu tenho certeza que Aham. vai dar tudo certo isso aí, tá? Eu Obrigado vou, mais vou uma vez. pensar sobre o assunto. Ó, tem Obrigada, gente viu? Muito falando até obrigada. de introdução alimentar também. A gente vai conversando. Muita coisa. Mandem pra gente aqui depois na nossa caixa de mensagem que a gente vai trocando ideia a respeito. Tá? Muito Certinho, obrigado. então. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Acho que tivemos muitos acessos. Te passo depois. Tá Obrigada, até bom? mais. Beijo, valeu. Até mais. Beijo, tchau.